Boa noite, estamos iniciando aqui a nossa live, né? Nós vamos tratar hoje sobre o sofrimento psíquico em pessoas, né? Em familiares de pessoas com TEA. Vou aceitar. Mari. Pronto, Mari, já aceitei o convite, tá? Deixa eu tentar de novo. Aceitar. Pronto. Boa noite, sejam todos bem-vindos. E aí, Mari, deu Oi, certo? agora deu certo. Que coisa Boa boa. noite. Tudo bem, Marcelo? Tudo em paz, graças a Deus. Que Estamos aqui nessa bom. noite, né, para discutir esse tema de, de tamanha relevância, né? Porque muitas vezes nós nos dedicamos a falar muito sobre o sofrimento das pessoas com TEA e nós muitas vezes não enfatizamos muito sobre o sofrimento, né, de familiares de pessoas com TEA, né? Então Mari, eu vou iniciar falando um pouquinho de você. Ou você quer se apresentar? Eu acho que Pode eu me vou fazer o seguinte, eu apresentar. vou me apresentar para os seus seguidores, né? E aí você se apresenta, pode ser? Que você com certeza vai Pode saber ser dizer sim, mais detalhes Marcelo. da sua biografia. Então, meu nome é Marcelo Forte, para as pessoas que não me conhecem, tá? Eu sou psicopedagogo clínico, tá? Sou pedagogo de formação, fiz especialização em psicopedagogia na Universidade de Pernambuco, tenho uma formação de 2 anos só para a clínica psicopedagógica. Ano passado eu conquistei a titularidade na Associação Brasileira de Psicopedagogia, tá? Eu sou o primeiro titular aqui da minha região, do Vale do São Francisco, e o dono do estado do Pernambuco, né? Então, eu trabalho há 9 anos, né, com pessoas neurodivergentes e eu também sou autista, né, com altas habilidades, tá? Então, eu trabalho atendo no consultório e também sou servidor do Hospital Universitário da Univasf. Eu sou vinculado ao Ministério da Educação, tá? Então, vou pedir para a Mari se apresentar. Mari, primeiramente, muito boa noite e muito obrigado por aceitar esse convite, Mari. Disponha, Marcelo. Muito bom para mim também. Obrigada, gratidão pelo convite. Eu gosto muito, né, realmente, de ser convidada para lives. E é um prazer estar aqui conversando e falando com você, né? Então, meu nome é Mari Letícia, eu sou neuropsicóloga, eu realizo avaliações psicodiagnósticas, né, para o autismo. Eu também sou psicóloga ABA, também realizo aí acompanhamento atualmente de mais de 40 crianças com diagnóstico e algumas em fase, né, de investigação. Eu também sou mamãe atípica, né? Eu sou mãe do Matheus. O Matheus hoje está com 7 anos. Também sou esposa atípica, né? Recentemente aí descobrimos o diagnóstico do meu esposo. E eu também estou em investigação, né? E aí, essa é a nossa realidade hoje, né, da minha família. E apesar de todos esses nossos desafios, porque nós sabemos que o autismo não é fácil, né? Temos também a questão das altas habilidades aqui envolvida, né? Tanto o Matheus como a minha filha tem aí a suspeita de altas habilidades. E a gente sabe que é desafiador, mas é possível sim que a gente consiga trilhar esse caminho de uma maneira que a gente tenha um equilíbrio, uma saúde mental, uma saúde emocional, uma saúde psíquica. Pode continuar falando, passo a palavra para você, Marcelo. Então, Nari, importantíssimo, né? Você nos fala agora que você está em investigação também, né? Mas a Sim, gente vive, né, a gente vive dentro no dia a dia, né, com pessoas com TEA, né, e conosco mesmo. Então, assim, isso realmente é muito desafiador, né? Não é fácil. As pessoas elas costumam romantizar o TEA e eu costumo sim, dizer que o TEA ele é um transtorno, né? Então não tem como deixar o TEA romântico. Claro que a gente não, pode utilizar dessa energia, por exemplo, para ajudar outras pessoas, né? Mas dizer que eu exatamente. tenho orgulho, né, de ter um transtorno, ninguém tem. Um transtorno ele é um transtorno, né? É por isso que E eu ele combato gera, muito né? essa frase, as pessoas dizem, Marcelo, você é TEA? Eu digo, não, eu mesmo não, eu sou o Marcelo. Nossa, como você é inteligente.
inteligente, eu disse, eu sou Exatamente. inteligente apesar de ter terra. Não é por causa de ter terra, porque eu tenho Exatamente. terra, apesar, né? Então, E que é é desafiador. muito bom, Mari, você, assim, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado, porque, inclusive, você tem experiência, né? Você além de viver isso dentro da sua casa, como eu vivo na minha casa, você também vive isso no seu trabalho, Sim, dando, né, apoio, suporte às pessoas, né, que estão aí com esse sofrimento psíquico por estarem convivendo com pessoas com TEA. Então, eu queria começar, queria que você exatamente. falasse um pouco sobre as dificuldades para compreender o TEA. No caso, as dificuldades para esse contexto familiar compreender o TEA. Então, o que eu vejo, Marcelo, é que muitas mães, quando elas vêm com essa suspeita diagnóstica, muitas vezes elas desacreditam, né? Quando é ali um nível um, que normalmente o nível um ele vai ser diagnosticado ali com 6, 7 anos, né? Às vezes até um pouquinho mais. E aí as mães desacreditam disso. Por quê? Porque elas falam, até aqui meu filho era uma criança normal. Por que isso? O que está acontecendo? E muitas vezes é confundido com falta de educação, muitas vezes é confundido com chilique, com frescura, né? Então isso tudo vem prejudicar o bom andamento de um diagnóstico. O que acontece? Às vezes a família compreende que uma criança de 8 anos que se recusa a tomar banho quando acorda cedo, que não quer tomar banho de jeito nenhum, que seja só uma birra. E, na verdade, quando a gente avalia ali o nível disso, né? Quando a gente avalia que isso é tão grave, que não é só uma birra, mas é uma crise. E aí a família tem dificuldade de reconhecer, então, até que ponto é uma birra e até que ponto é uma crise. Para realmente eu saber que isso vai evoluir para um diagnóstico e realmente é uma característica considerável para o autismo, certo? Então, assim, a criança que está fazendo uma birra, você oferece para ela o que ela quer, ela vai acalmar. A criança que está realmente em uma crise, não adianta mais você oferecer aquilo que ela queria antes, porque não vai acalmar ela, ela vai continuar em crise. Então a criança não quer ir para o banho, mas ela já desorganizou emocionalmente. Aí se você fala, tá bom, então volta para a cama, deitar e dormir. Se ela não vai conseguir fazer isso se for o autismo, ela não vai conseguir reorganizar porque ela já entrou em uma crise. Então aí eu considero, né, que não é uma birra, mas é uma crise. Então é mais ou menos por aí que está a dificuldade. É todos os dias. Por que desgasta a família? Porque isso não acontece hoje para melhorar amanhã. Não, isso acontece todos os dias, com uma certa frequência. Aí a mesma criança que não queria tomar banho, ela também não quer colocar a roupa da escola, porque pinica, porque aperta, porque é ruim, porque tem a etiqueta, porque por vários, até às vezes até por conta da cor. E aí você tem uma criança que não quer acordar cedo para ir para a escola, que não quer tomar café naquela hora, né, que não quer se alimentar, que não quer colocar a roupa da escola, e isso vai causando dificuldades nessa família de vivenciar a rotina diária. E é por isso que a gente fala que no autismo tem que ter essa questão da rotina, porque é a rotina que vai ajudar a criança a ter uma previsibilidade do que vai acontecer naquele dia, e por isso ela começa a aceitar melhor, porque ela sabe o que vai acontecer. Então ela vê no quadro de rotinas, né, Marcela? A gente sempre trabalha com isso, né? Até em Sim. todo, E isso é todo muito momento. bom até para o adulto, assim, não em forma de Sim, quadro, mas em forma de listas, né? exatamente. Exatamente. E aí, quando a criança começa a ver aquela rotininha escrita ali, ela começa a ter previsibilidade e começa a conseguir entender que isso é uma rotina, que ela vai precisar levantar aquela hora, que ela vai precisar colocar a roupa. E aí, a questão da textura da roupa,
A questão do horário do banho são coisas que a gente se adaptando às crianças. Porque o que acontece? A criança com autismo, muitas vezes, ela precisa de alguma coisinha ser adaptada na rotina dela. Então tá bom, ela não usa a calça do uniforme. Eu já tive pacientes assim, que ela se recusava a usar a calça do uniforme porque a perna era muito larga, porque a textura daquele tecido era complicado para ela usar, porque gerava ali um constrangimento aquele tecido na pele dela, né? Porque a gente sabe que tem alteração sensorial aí da pele. Mas ela aceita usar a leg, que é da mesma cor ou que faz parte do conjunto do uniforme. Então, ok, então vamos trabalhar para que essa criança coloque a leg. Ela não aceita a etiqueta da camiseta. Então, eu vou providenciar para retirar a etiqueta, para cortar a etiqueta, não tem problema nenhum. A gente precisa começar a nos adaptar a fazer algumas coisas que essa criança possa então se sentir mais acolhida e que ela possa se sentir adaptada no dia a dia. Pode ser que aquela criança não goste, não queira e se recuse a tomar banho cedo quando acorda. Eu oriento assim os meus pacientes, as famílias, né, as mães. Eu falo, mãe, mas vem então, se não é mais fácil, que ela tome banho à noite. E eu gosto muito, quando eu falo em rotina do sono, de adaptar o banho no período da noite. Então a criança toma banho e janta, e aí já sente um relaxamento para dormir. Então eu falo, mãe, difícil tomar o banho de manhã, vira uma guerra na casa, tira o banho da manhã, põe o banho para a noite. E de manhã monta a rotina, né, para ir para a escola sem o banho. E quando ainda persiste, por exemplo, essa questão da dificuldade de acordar cedo para ir para a escola, eu ainda oriento os pais, Marcelo, a colocar a criança, por exemplo, no período da tarde. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são exemplos, modelos de como nós, famílias, vamos nos adaptar às dificuldades que a nossa criança autista tem. Então, não somente como mãe atípica, mas também como profissional. Não é mesmo? Porque a criança, ela precisa se sentir acolhida. E se a casa for um ambiente em que eu só exigir regras, tenho quadro de regras, mas eu não exijo com afetividade, também não vai funcionar. Porque a nossa criança, ela precisa dessa postura mais exigente, mas no mesmo nível de exigência, eu preciso ter a afetividade. E isso é importante. Eu preciso também ser afetiva enquanto mãe, enquanto família, ou enquanto avó, ou enquanto tia, ou pessoa que impõe aí o responsável que impõe essa rotina para a criança. Então, é possível adaptar? Vou mudar o banho para a noite? Ótimo, vamos adaptar. É possível adaptar? Vou colocar ele no período da tarde para que essas crises e birras acabem, essa guerra no período da manhã, porque eu já vi famílias narrando para mim, eu já tive momentos com o meu filho que acordar cedo era realmente uma cena de guerra. Ele não queria acordar, depois não queria ir para o banho, depois não queria colocar roupa, não queria se alimentar, né, para ir para a escola. Então, às vezes, vale a pena a gente alterar o horário da aula, a gente alterar o estilo da roupinha para ir para a escola. E tudo isso você vai combinando, conversando com a escola, conversando sobre o que está acontecendo. Porque períodos de rigidez e inflexibilidade cognitiva, todos os autistas vão ter. E se eles não têm agora, eles podem vir a ter no futuro. Então, nós precisamos ter isso na nossa consciência, que em algum momento nós vamos precisar adaptar algumas coisinhas ainda na rotina. E às vezes não é só no ambiente familiar. Às vezes essas adaptações precisam ocorrer lá no ambiente da escola também. Você falando aí, sabe, da questão do frio, né, da água. Eu tenho toda essa sensibilidade que você citou aí, e muito mais, porque eu tenho um TPS, né, eu também não gosto nunca gostei de etiquetas e tal, e a água fria, ela me parece que ela dói na minha pele, sabe? Sim. E assim, eu fui muito julgado durante a minha vida, que eu não queria tomar banho, porque quando eu morava na casa dos meus avós, não tinha chuveiro elétrico, entendeu? E realmente essa água gelada, ela dói, sabe? Assim, é algo assim, agonizante, que quando meu chuveiro elétrico deu um problema essa semana, e aí eu tenho que passar alguns segundos debaixo da água. E olha que aqui, Petrolina
é um calor, né? Petrolina é uma cidade fria, entendeu? Nós estamos aí com um clima um pouco nublado, mas independente, a água fria, sabe? Ela dói na minha pele. E aí vem muitas questões também de compreensão. Por exemplo, eu sempre tive seletividade alimentar. Tanto a seletividade de, por exemplo, não comer coisas que tenham coisas laranjas, tá? E de comer a mesma comida todos os dias, né? Eu carrego esse padrão desde a minha infância. E aí, muitas vezes, eu escutava, né? Ah, esse menino, ele é cheio de, sabe, assim, ele é cheio de manhas, Para comer. isso é besteira, né? Quando, na verdade, é uma seletividade, né? E quando a Sim, gente chega na idade adulta, eu fui diagnosticado ano passado, né? Apenas isso tudo ganhou um nome. Eu fazia isso tudo e eu não sabia o que era. Eu não entendia o que era isso. exatamente. Isso só ganhou um nome, entendeu? Então, assim, tanto que algumas pessoas me perguntam, mas espera ainda, o que que mudou no Marcelo do ano passado para cá? Que ele não usava abafador, hoje ele utiliza, que ele andava em locais com muita gente e hoje ele não anda. Mudou a minha compreensão. O abafador foi um divisor de águas na minha vida. E antigamente eu sempre andava em shoppings, em lugares movimentados, mas eu me sentia mal, sempre me sentia mal, só que eu nunca associei isso ao ambiente, eu nunca disse. Inclusive, eu tive um relacionamento anterior que eu tive que ir pro São João do Vale, né, que em Petrolina tem o show São João do Vale, e aí era o show do Luan Santana, e todo mundo lá se divertindo, e eu com a cara de, sabe? E eu não sabia o que era isso. Então, se hoje eu sei, eu evito as coisas, né, que me fazem mal. Só que hoje eu sei porque elas me fazem mal, né? Eu entrei no hospital universitário em 1º de maio de 2015. No dia 20 de maio eu já estava no psiquiatra. Hoje não. Hoje nós já temos, eu fui readaptado para um setor que não tem muita gente, tem essa adaptação, mas o que mudou foi realmente só a minha compreensão, né? E aí estou batalhando, Mari, na compreensão também. Minha esposa está muito comigo. E assim, eu estou sempre trazendo os critérios diagnósticos, sabe? E mostrando para ela como é desgastante, realmente. Porque uma criança, ela vai gritar e ela vai chorar. E o adulto, né? O que eu vou fazer? Eu vou ser grosseiro. E, na verdade, sim, não é uma grosseria, né? É simplesmente algo que fugiu do meu controle. Então, se eu estiver saindo de casa para comprar café e a minha esposa disser, compra isso daqui, então eu já vou ficar irritado, né? Mas não é porque eu sim. quero. Inclusive, Mari, tanto eu quanto ela, nós temos uma tatuagem aqui que é o símbolo do infinito, que, na verdade, depois que eu fiquei sabendo que é o símbolo da neurodiversidade, sabe? E aí, Sim. quando eu vou começar, como eu não percebo, quando eu vou começar a ir no meltdown ou no shutdown, que vou responder dessa forma grosseira, ela aponta. Esse já é o sinal que a gente fez. Quando ela aponta, eu já sei que ali eu tenho que parar. Entendeu? Isso é muito interessante, essa estratégia para adulto. A gente utilizava outro sinal, mas aí hoje mesmo de manhã eu estava, minha esposa viajou, e aí quando ela viaja para casa dos pais, para visitar os pais em outra cidade, a minha rotina altera todinha, sabe? Então hoje de manhã eu já comecei a falar grosseiro. E aí ela foi e disse: olha para a tatuagem, e é impressionante como como essa medida, que é algo muito simples, como ela ajuda, entendeu? E aí, já engatando aqui no segundo tópico, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse desgaste emocional em familiares de pessoas com TEA durante essas crises, durante os meltdowns, os shutdowns. Então, o meltdown, né, ele é conhecido como um colapso. Se a gente for explicar de uma forma mais simples, ele é um colapso. Então, é quando uma pessoa com autismo, ela entra em perda de controle emocional. E isso não é por querer, assim como o Marcelo está falando. A pessoa não faz isso porque ela quer,
Não é assim planejado, ela não planeja isso. É impulsivamente. Quando a pessoa percebe a questão de segundos, né? Porque é uma questão neurológica. E o nosso cérebro ele é mais potente, mais rápido que um computador. Um computador com uma super memória. Então, quando a pessoa percebe, já foi, já falou, já fez, já se irritou. E aí, o que os familiares fazem com isso? Os familiares, às vezes, realmente ficam muito nervosos, muito desgastados, podem passar a julgar, porque antes do diagnóstico, gente, todo autista foi julgado. Antes do diagnóstico, todo autista, por mais pequenininho que foi, ele foi julgado, certo? Então, quando o Marcelo aí falou, Marcelo, eu gostaria de pontuar uma coisa antes de continuar falando sobre o meltdown e o desgaste, que você disse assim, por que o Marcelo ano passado não usava o fone e hoje ele usa o abafador, o fone, né, para ir em ambiente social? É porque a partir do momento que a pessoa recebe o diagnóstico, ela passa a se respeitar. E esse autorrespeito do limite, ele é algo que só o diagnóstico traz. Porque se a pessoa não tem diagnóstico, ela não vai entender por que, que ela tem aquele limite. E de tanto que outras pessoas do nosso convívio dizem que aquilo está errado, dizem que aquilo pode ser uma frescura, como você tem isso se ninguém mais no nosso entorno tem, o que é isso? Sabe? As pessoas não compreendem o autista. E aí o autista começa a também não se entender e não se autorrespeitar. Então, a partir do momento que ele possui o diagnóstico, ele começa a ter um autorrespeito. Ele começa a se respeitar. E por isso ele vai utilizar as ferramentas que é possível usar. Que seja o abafador, que seja não ir em ambientes sociais cheios de pessoas, porque depois ele vai realmente sentir aí uma crise. Ter uma crise, né? Às vezes até a questão da ressaca social. Então, continuando, o meltdown, o que é? Ele é uma crise explosiva e a pessoa não escolhe fazer isso. Quando a pessoa percebe, a pessoa autista percebe, ela já fez. E normalmente acontece quando ela se sente desafiada, quando ela se sente constrangida, quando ela se sente respeitada ou quando ela se sente contrariada, certo? E aí quando ela se sente desrespeitada, contrariada, isso vai acontecer. E é algo impulsivo. E aí o que acontece? A família, por vezes, ela não entende quando não se tem um diagnóstico. E ela questiona esse comportamento. Aí depois que se tem um diagnóstico, a família, o que eu, Mari Letícia, profissional de psicologia, faço? Eu levo a família a compreender que aquele comportamento é ocasionado devido ao transtorno do espectro autista ou outro diagnóstico neurodivergente que aquela pessoa possui, aquela pessoa, aquela criança. E eu mostro como realmente isso acontece, é comum acontecer e que não precisa a família se desgastar, a família pensar que aquilo vai melhorar de uma hora para outra, porque é treino de habilidades sociais que a pessoa com autismo precisa. E muitas vezes, Marcelo, você tem altas habilidades também, né? Altas habilidades, ela é algo excelente, muito bom, mas dentro, junto com o autismo, as duas ficam brigando por um espaço. É mais ou menos assim, né? Não vou explicar tudo detalhado, vou explicar em uma linguagem simples. Então, se as duas brigam por esse espaço, uma sempre vai estar tentando estar mais elevada que a outra. Eu também tenho pacientes que têm o TDAH junto. E aí, tem dias que o TDAH está mais elevado, tem dias que é o autismo que está mais elevado. E aí, estas questões alteram o nível de equilíbrio, essas questões alteram o nível de impulsividade. E aí, quando o nível de impulsividade está alterado, acaba que essas crises vêm, o meltdown vem e tudo vem. E o que a família faz nesse processo? A família precisa acolher
Porque muitas vezes a família não vai saber conter uma crise. É uma crise, mas a família precisa respeitar o espaço. O autista, após uma crise de meltdown, ele precisa de silêncio, ele precisa de espaço e ele precisa de um tempo para ele. Então, a esposa, quando é um autista adulto, a esposa precisa deixar que essa pessoa tenha esse tempo. Quando é uma criança, a mãe e o pai precisam esperar, deixar que a criança tenha esse tempo. Porque muitos dos autistas não vão gostar de um abraço nesse momento, mas muitos vão se acalmar com um abraço nesse momento. Muitos dos autistas não vão gostar de ficar sozinho após essa explosão, mas muitos deles vão gostar de ficar sozinhos, sim, para se reorganizar emocionalmente após essa explosão. Muitas vezes, após essa explosão, aparece a estereotipia, seja das mãos, seja, né, existem várias estereotipias. E às vezes a estereotipia vem nesse momento para que ele também possa se reorganizar. Então, o que eu digo para o pai, a mãe, para quem convive, mesmo quando seja um autista adulto, a gente precisa observar, ser perceptivo como familiar, a ponto de perceber o que aquela pessoa precisa, o que aquela pessoa se sente melhor, porque aquilo que ele vai se sentir melhor é o que o familiar, que é o familiar de apoio, precisa prover, precisa preparar. Então tá, eu sei que vai ter isso, eu sei que essa pessoa pode acontecer isso, então se tiver mais uma crise de meltdown, eu vou deixar que ele fique sozinho lá no canto. Porque o que acontece, né? Às vezes a mulher não sabe parar quieta, né? E aí a mulher vai e pergunta, o homem teve uma crise lá, explodiu o esposo, e aí a mulher vai lá e fala, amor, o que você tem? Amor, você tá bravo comigo? Amor, você acabou de explodir. Você pode falar pra mim o que aconteceu? Vamos conversar? E não é o momento para conversar com o autista. Concorda, Mari, Marcelo? quando você falou sobre a questão das altas habilidades, né? As altas habilidades, elas têm, na verdade, muitos pontos negativos, né? Algo Além de todo o também. transtorno socioemocional, de que vem autocobrança, perfeccionismo, síndrome do impostor, um senso elevado de justiça, além disso tudo, as altas habilidades elas servem para mascarar diversos problemas. Então, por exemplo, eu Exatamente. passei a minha vida toda sem conseguir ler livros. E aí, ano passado, testando as cores, eu descobri que eu leio 18 vezes mais rápido no fundo preto com letras brancas. E que no fundo branco, eu só faço uma decodificação, não é nem leitura mesmo, como diz. Então, assim, como as altas habilidades mascarou isso, né? Sim. E ainda existe outro ponto das altas habilidades também nesses momentos de crise. Porque nós temos um pensamento muito rápido e muito elaborado, tá certo? A gente consegue elaborar muita coisa em pouco tempo. Então, Então, imagine aí o que uma pessoa com TEA vai falar em 5 segundos e o que eu vou falar em 5 segundos. Então, muitas vezes, a gente acaba magoando mais. Magoando mais por quê? Porque a gente já pensa naquela ira. Poucos segundos é o suficiente para a gente conseguir detonar, vou usar esse termo, né? Detonar sim. com a pessoa que está perto da gente, com o nosso familiar, com o nosso cônjuge, entendeu? Então tem Sim. mais essa desvantagem. Eu mesmo, Mari, só foi percebido que eu tinha o TEA, na verdade, nível 2, certo? Porque aqui dentro do meu consultório eu sou nível 1, mas a vida é da porta para fora. Então, assim, só para você ter noção, como foi todo o processo para a minha psiquiatra chegar a essa conclusão, que eu precisei gravar vários vídeos, no caso, minha esposa gravou para mostrar como era eu no mercado. Então, assim, até isso você acaba dando um jeito de se adaptar mais rápido a essa situação que é desconfortável, entendeu? Sim. Sim, e daí por que sofre mais, Marcelo? Porque eu considero que o autista com altas habilidades sofre mais. Ele sofre mais porque ele tem consciência da própria limitação. E aí, quando a pessoa tem consciência da própria limitação, ela vai sofrer o dobro. Porque é difícil você perceber que aquilo você tem limitação e você não consegue lidar. E você consegue, às vezes, no teu caso, você atende também, né, Marcelo? Então você atende outras pessoas e você consegue ajudar outras pessoas, mas a si mesmo não.
Aí você pensa, puxa vida, mas essa técnica dá certo assim para tantas pessoas, mas para mim, né, como profissional da área, não consigo. E aí sofre o dobro, Marcelo. E sofre justamente porque reconhece a própria limitação. Então, o autista com altas habilidades, ele sofre o dobro. E isso é uma questão que é verdade, né? E a gente precisa que as pessoas compreendam que o autista nível 1 ele não é leve. Seja nível 1, nível 2, ele não é leve. Ele pode não ter deficiência intelectual junto, mas ele vai sofrer ao mesmo nível ou talvez até um pouco mais, talvez o dobro, como eu penso que seja, porque você ter consciência da tua limitação, mas ter plena dificuldade de lidar com aquilo e de mudar, de modificar aquilo, é difícil e também traz sofrimento. Concorda comigo, Marcelo? E você falando aí, sabe? Eu recebi na semana passada um senhor, 51 anos. Eu estou em conduzindo dentro da minha avaliação psicopedagógica, como eu sou especialista em TEA, eu já faço assim, uma parte da investigação, apenas a minha investigação, o TEA precisa olhar muito, né, de vários profissionais, mas esse senhor está tendo um eco aí, tá? Tá Tá dando ouvindo um um eco eco? mesmo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu também não tô ouvindo você, tá muito baixo a tua voz. Vamos ver aqui. Eu tô ouvindo um eco, né? Da microfonia. Deixa eu abaixar o volume aqui enquanto você fala. Vamos ver aqui. Melhorou? Melhorou, né? São os bugs do Instagram. Então, o que eu achei... Sabe uma coisa que esse senhor falou, que eu levei até para psicoterapia depois? Ele disse assim, olha, eu estava assistindo o filme dos Vingadores, você conhece? Ele conheço. Tá me escutando bem, Mário? Melhorou, não foi, gente? Estou ouvindo bem, melhorou sim. E aí esse senhor foi e disse assim, olha, eu fiquei muito tocado quando como é o nome daquele, do Capitão América, o Hulk não estava se transformado, né? E aí ele disse que perguntou, olha, essa seria uma boa hora para você ficar com raiva. E aí o Hulk fala, a raiva já mora dentro de mim. E assim, esse senhor se emocionou, entendeu? Porque é uma raiva que ele não consegue controlar. E aí é aí que eu falo, eu converso bastante com minha esposa, que a gente não tem controle. Como você falou, a resposta neurológica ela é muito rápida. Eu acho que a velocidade de uma sinapse, eu acredito que seja até mais, não sei se é maior que a velocidade da luz, mas é algo que é maior, né? Então, assim, olha, tá dando eco novamente. Então, assim, como a gente não consegue controlar, e só existe uma coisa que pode nos ajudar, que é a mudança de olhar sobre nós. Eu, pessoalmente, não tenho como não ser grosseiro no momento de meltdown. Mas a minha esposa, ela tem a opção de me enxergar como um cérebro defeituoso, um cérebro que não funciona como deveria funcionar. Então, essa mudança de olhar, ela faz toda a diferença da convivência, né, com os nossos familiares. Sim, faz toda a diferença porque são questões que elas podem ser modificadas com o tempo, com muita psicoterapia, mas nós sabemos assim que no autismo elas vão modificar uma coisa aqui, mas vai aparecer outra coisinha lá. E é assim que acontece. Ainda mais quando é descoberto depois de uma certa idade, existem coisas que já estão tão dentro da rigidez e da inflexibilidade que é difícil de serem modificadas. Então, contando com a compreensão da família, se torna mais fácil viver, se torna mais fácil ser uma pessoa. Porque, diferente disso, a pessoa vai viver sendo mal interpretada, rotulada,
julgada mesmo após o diagnóstico. E não é a intenção. A intenção é que após o diagnóstico melhore a qualidade de vida. E o que é a qualidade de vida? A qualidade de vida é trazer essa compreensão de si mesmo, né? O adulto, por exemplo, o adulto jovem, o adolescente e a criança, ele precisa entender que ele tem essa limitação e ele se autorrespeitar, mas também é preciso psicoeducar os nossos familiares. Quem convive com o autista precisa ser psicoeducado. Para quê? Para que ele venha respeitar as limitações daquela pessoa que tem autismo. Para que ele entenda, para que ele tente ter essa compreensão. E para que também entenda as adaptações que o autista está fazendo para si mesmo em sua rotina, certo? Porque, por exemplo, não consigo comer na janta o que foi feito de almoço, né? Meu menino é assim, Marcelo. O que teve no almoço, ele não vai conseguir comer na janta, não. Tem que ser coisa diferente mesmo. Ele tem muita seletividade alimentar, né? E aí, quando a gente sai passear, viajar em algum lugar, eu sei disso, eu sou mãe, então eu compro alguma coisinha, ou se estou na casa de um parente, eu vou e faço algo diferente para ele. Mas por muito tempo, quando eu não fazia estas adaptações, tinha muito um julgamento, né? Nossa, mas que menina exigente, esse menino não quer comer porque tá falando que era o que tinha no almoço. Então tem todo esse julgamento e a gente precisa psicoeducar e orientar a família para que eles saibam lidar. Aí a gente pensa assim, nossa, mas daí não é um peso muito grande para o autista ou para a mãe dessa criança autista psicoeducar a família inteira para aprender a lidar com a criança, mas é um caminho que é mais fácil do que se afastar e se isolar da convivência social. Não que seja mais fácil, mas é um caminho necessário. Porque enquanto as pessoas estavam se isolando os seus autistas em casa, evitando conviver na sociedade com eles, a sociedade não tinha consciência do que era uma pessoa com autismo. Hoje em dia, nós temos informação, tecnologia, as coisas mudaram. Então, nós precisamos levar essa informação para todas as pessoas, não só aqui nas redes, nos meios de comunicação, mas pessoalmente, na nossa família, naqueles que convivem com a gente pessoalmente. Isso, Mari. Isso, Mari. Sobre a questão Sobre a dos questão dos hiperfocos, hiperfocos, tá? Você, Você, eu, por exemplo, tenho muito essa questão dos questão dos hiperfocos, né? hiperfocos, né? E a minha esposa E a minha reclama esposa reclama bastante, sabe? bastante, sabe? Disso daí. Disso daí. E eu queria que E eu você me queria que falasse você um me pouco falasse um pouco sobre os sobre os hiperfocos e essa hiperfocos, relação essa relação parental. parental. Se você Se puder até você nos puder trazer nos dar alguma dica. alguma dica. Sim. Então, como nós lidamos com o hiperfoco aqui em casa? Né? Eu vou falar, até engraçado. Mas meu esposo tem hiperfoco em canais de Discovery, de Story Channel, né? Da TV. E tem dias que eu não consigo realmente acompanhar ele, sentar do lado dele e assistir. Então, o que a gente faz? A gente faz um combinado. Né? Isso é só um exemplo só para essa vivência ali da TV. Então a gente chega do trabalho, come um lanchinho, tem o jantar e depois a gente vai sentar na frente da TV juntos em família. Mas aí acontece que ele só quer ver, né, a televisão, os canais de pesquisa, de Story Channel ou Discovery, sempre os mesmos programas, e também futebol. E aí a gente tem esse combinado. Eu falo, olha, ontem você viu aí esse programa do Discovery, do Story, de questões de cozinha, de cozinhar, Masterchef, essas coisas assim, né? Esses programas assim semelhantes. Eu falo, agora hoje eu vou escolher. Posso escolher outra coisa? Então a gente tem esses combinados. Ele também tem muito hiperfoco em futebol. E aí tem dias que é quarta, quinta, sexta, vai emendando. Então eu falo, olha, você pode assistir esse jogo agora, mas depois do jogo a gente vai ver outra programação. Eu posso escolher? Posso. Então a gente faz todo esse combinado previamente. A gente se combina para que não fique apenas nesse canal aí de TV, porque não sou apenas eu que fico reclamando do hiperfoco dele, mas os meus filhos também.
Então, se a gente for ver, né, a minha filha, ela gosta das mesmas coisas que o meu esposo assiste. O meu filho não, ele quer ver filme, ele quer ver desenho, ele quer ver outras coisas. E os nossos interesses, meu e do meu menino, é parecido, é bem semelhante. Então, existem esses detalhes, essas coisas, né, que a gente faz, esses combinados prévios para que dê certo a nossa convivência. Existem também outros hiperfocos, que já existiram outros antes, anos atrás, e que realmente foram difíceis de lidar com eles. O que a gente faz? A gente lidou com todos eles, Marcelo, dessa forma, fazendo combinados, às vezes escrevendo no papel, porque por mais que sejam pessoas adultas, como eu, meu esposo, somos um casal, mas é preciso às vezes escrever isso num papel, deixar ali num lugar visível e fazer esse combinado. Cada um tenta ceder um pouquinho, com um aviso prévio, é possível. Mas a gente sabe que às vezes, para que a pessoa se reorganize emocionalmente, ela precisa recorrer ao hiperfoco. A gente sabe que às vezes, para que a pessoa compense um dia que foi estressante no trabalho, ela precisa recorrer ao hiperfoco. E aí vai daquela pessoa tua de apoio, o familiar, o esposo, a esposa, ela compreender um pouquinho mais você. Fala, não, tudo bem, eu entendo, hoje foi um dia difícil, hoje aconteceu algo, você está estressado, então, né, permitir, abranger essa questão do hiperfoco, compreender mais e também valorizar isso na pessoa, porque não significa que se ela quer assistir o canal tal, o vídeo tal, isso vai acabar com o relacionamento. Não é difícil flexibilizar um pouco, né? Para quem não tem autismo, isso não é difícil. Então, é importante ter essa flexibilidade. É importante que isso vá se abrindo. Mas é importante também ter esses combinados prévios, Marcelo. Eu acho que esse combinado prévio da semana, segunda-feira é o futebol, terça-feira é a novela, quarta-feira, entende? E isso dá para se aplicar em todas as outras áreas. Por exemplo, às vezes o hiperfoco de alguns autistas adultos, eu já vi muito, é jogos de videogame. E aí o que a esposa reclama? Ou o esposo, porque também tem casos que é o contrário, né? A esposa joga muito videogame e o esposo está lá se sentindo sozinho na sala. E às vezes é o contrário. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente também vai ter esse acordo prévio. A gente vai falar, olha, eu quero você mais pertinho de mim, mas é porque eu amo. Porque se eu não amasse, eu não ia cobrar isso de você. E aí a gente estabelece esse acordo, essa tabelinha, esse combinado prévio. Não para começar amanhã, mas você vai avisando previamente o adulto ou a criança ou adolescente autista, né? Então, olha, na semana que vem nós vamos começar a seguir aquele nosso combinado. E constrói esse combinado juntos. E construir juntos serve para o pai com o filho, para a mãe com os filhos e para os casais também. Eu acho que é uma forma bem legal de ir lidando com isso, porque previamente avisado e compreendendo essa questão do outro traz um conforto para o coração, né, de quem convive com o autista em casa. O que você acha, Marcelo? Concorda comigo? Concordo, e é muito importante que você fala da gente compreender que o hiperfoco ele é algo que é autorregulatório, né? Porque o Sim. TEA, o transtorno do espectro autista, ele está ligado ao controle. Então, nós temos hiperfoco, por que nós temos padrões repetitivos? Por que a gente quer comer a mesma comida? Por que a gente quer ir no mesmo restaurante? Por que a gente quer... Porque a gente é essa necessidade que a gente sente de manter esse controle. E quando você fala sobre os combinados, você traz que realmente isso é muito interessante que aconteça, mas inclusive isso um dia pode não dar certo, né? E aí isso que você falou foi muito legal, sabe, Marcos? Da gente nos reconhecer como seres humanos, né? Da gente reconhecer que não é importante, não é acertar todo dia. O importante é a gente estar tentando. Tem dias que a gente
dias que a gente vai dar um passo para trás. E tá tudo bem, porque ser humano é isso, a sociedade vai ensinando a gente que a gente não pode errar, né? O erro, a escola está enfatizando a caneta vermelha, né? A sociedade está cobrando da gente uma perfeição que não existe, porque nós, seres humanos, somos imperfeitos, com transtorno, sem transtorno, nós somos imperfeitos. Então, quando você traz aí, você trouxe a estratégia com uma pitada fundamental de humildade. Você disse, olha, tem dias que a gente combinou, não vai dar certo, mas eu vou compreender que ele está num dia difícil e ele precisa daquele hiperfoco, né? Quando acontece comigo, eu como açaí todos os dias. Eu monto o açaí da mesma forma há 20 anos. Então, assim, mas é algo que eu preciso, sabe? Eu preciso disso para me autorregular, né? Porque, principalmente no meu caso, psicoterapia de nível 2, aí é que eu preciso mesmo. E aí a explicação está nisso, né? Mas fenomenal, essa sua visão, tá? Essa visão realmente que a gente precisa compreender mais e julgar menos. Exatamente, exatamente. Porque o julgamento ele não vai ajudar. O julgamento ele não ajuda em nada mais do que piorar a situação. Porque se a gente acha que está difícil, pode ficar ainda pior quando a criança está passando por julgamentos na escola ou em qualquer ambiente de convivência, quando o adulto autista está passando por julgamentos em qualquer ambiente social de convivência dele. Então, o julgamento ele não traz benefícios. Se trouxesse benefícios, os autistas que aí antes, né, dos tempos antigos, eles já tinham melhorado e não melhoraram. Quantas pessoas que a gente vê que hoje já estão em uma fase da terceira idade que poderiam ter sido diagnosticados com autismo e não foram? E quanto julgamento essas mesmas pessoas enfrentaram e não conseguiram melhorar? Pelo contrário, isso não traz benefício nenhum. Então é importante que seja visto com esses outros olhos de compreensão. Então a gente adapta, a gente faz o que é preciso, a gente faz o que é necessário, que é importante ser feito. Mas tem dias que não vai servir. Ontem deu certo, mas hoje não deu. E a gente faz diferente. E realmente, Marcelo, tá tudo bem. Porque nós somos seres humanos e a gente não sabe tudo. E todos os dias precisa ser uma nova oportunidade para que a gente aprenda, para que a gente adapte de novo. Eu sempre falo assim para as mães, mãe, a gente vai adaptar essa rotina para a criança nesse momento, mas não é para a vida toda, porque daqui a pouco ele cresceu, daqui a pouco ele desenvolveu e a gente vai mudar de novo essa rotina dele. Daqui a pouco a gente vai modificar novamente essa questão, toda a rotina, certo? Um pouco porque ele evoluiu, ou às vezes porque faltou algo que a gente não percebeu. Então é sempre assim, sempre todo dia uma oportunidade nova de aprendizado. Mari, minha voz ainda né? Tá ruim, agora tá falhando, Marcelo. Tá baixinho o teu volume. Eu acho que tá bem eco mesmo, né? Melhorou um pouco do eco, mas tá bem baixinho. Pronto. Então, Mari, tá conseguindo me ouvir bem? Sim. Pronto. Eu estou ouvindo o eco da minha voz, sabe? Mas você está baixando um pouquinho. Então é o seguinte, eu percebo mais também, assim, eu já tenho 9 anos que faço psicoterapia pessoal, tá? E assim, se eu tivesse durante todo esse processo, pegar um psicoterapeuta que tivesse noção que a minha vida teria sido bem mais fácil. Sim. Depois de estar diagnosticado com TEA, a minha esposa procurou uma psicoterapia. Mas essa psicoterapeuta não entendia sobre TEA. Então, começou-se a fazer todo o julgamento. A própria psicoterapia, como não percebe, né? Como não percebe Eu vou me distanciar um pouco para ver se eu
quando você não conhece os padrões de TEA, é muito difícil para que você tenha realmente um resultado quando tem alguém com TEA envolvido, né? Então, muitas vezes o psicólogo vai ter, não, eu vou pegar esse caso aqui e vou levando. Né? Eu vou pegar esse caso e vou levando, e não é assim. Entendeu? Você precisa conhecer esse funcionário. Se você é psicólogo, você só pode atender um paciente. Não só psicólogo, outros profissionais também. Se você conhecer, se você não conhecer, é muito melhor você dizer eu não tenho capacidade no momento. Porque é necessário, você é especialista em TEA, eu também sou especialista em TEA, a gente sabe como é necessário conhecimento específico da pessoa. Então, eu sinto muita falta disso dos profissionais, entendeu? E acaba trazendo mais problemas para as famílias. Sim, realmente, Marcela, é importante ter esse conhecimento. Não dá para a gente empurrar com a barriga. Casos de autismo, seja crianças, adolescentes ou adulto, não são casos que a gente possa, como profissional, empurrar com a barriga. Nós precisamos ter essa consciência enquanto profissionais, não só da psicologia, mas de todas as outras áreas, que se eu não conheço e tenho interesse, então eu vou procurar conhecer, procurar o conhecimento para que eu possa dar conta de atender, certo? Agora, se eu não conheço e também não busco conhecer, então encaminha. Encaminha para um profissional que é da área e que atende essa área, porque senão você não vai ajudar a pessoa a melhorar. Senão você só vai ficar cada vez colocando a pessoa mais para baixo. Porque às vezes esse julgamento não é só assim com a pessoa que é da família, como o teu caso. Aí, às vezes, esse julgamento não é só a esposa que está julgando o esposo que está no espectro, mas, às vezes, é um julgamento da próprio paciente que está no espectro. E eu já vi isso acontecer. Eu já vi adolescentes e adultos que estão no espectro, que foram fazer psicoterapia e que foram julgados pelo próprio profissional, certo? Que foram julgados de uma forma, assim, muito complicada. Existem também algumas coisas relacionadas aí à automotivação, energia e questões de coach que também não dá certo para o autismo. Essas questões de energia, de falar, de viver o que você fala, não dá certo no autismo também não. E eu já vi outras pessoas chegarem para mim totalmente fragilizadas porque tentaram essas técnicas aí que estão na moda aí na internet e que não deu certo. Então, para o autismo, precisa ser um profissional sério, um profissional da área e um profissional que entenda do comportamento. A psicanálise, eu gosto muito da psicanálise, eu respeito a psicanálise e eu acho que ela, assim, é a base da psicologia. Mas o psicanalista, como eu posso dizer, o psicanalista tradicional não consegue ajudar o autista também. E nós sabemos que existem estudos disso, que o psicanalista ele tem certas dificuldades de conseguir ajudar o autista, porque o autista ele não precisa de tratar de muitos traumas, de muitas coisas que aconteceram lá atrás. Ele precisa tratar do comportamento atual, das habilidades sociais hoje. Ele precisa tratar das consequências que ele tem hoje, das limitações que ele tem na vida agora. Então não adianta falar só do passado. E é por isso que a psicanálise para o autista, a psicanálise tradicional também não ajuda. Então realmente o autista ele precisa conseguir profissionais certos para atender a ele. Então começa lá a psicoterapia, começa a fonoaudiologia, começa a terapia ocupacional. Não deu certo, não deu certo com aquele profissional, falou algo que você ficou na dúvida, é importante que você converse com o profissional claramente, mas que procure um profissional que compreenda o autismo, que compreenda a questão dessas limitações dentro do autismo e que não julgue, que não fale, você é culpado, não, mas que compreenda, falar, não deu certo assim hoje, foi um dia ruim ontem, mas amanhã a gente sempre tem uma nova oportunidade para tentar mais uma vez. Então, a próxima vez, você tenta de uma forma diferente, tenta controlar a impulsividade, mas existem meios, técnicas e treinos para modificar
E para treinar essa impulsividade e para treinar essa resposta a esse meltdown. Então, e tudo isso é um caminho, não vai acontecer hoje, não é um passe de mágica. Então, é dia após dia. E realmente, né, ali o Psique Sem Mistério está falando que cada caso é um caso. É uma nova leitura, concordo plenamente. Cada caso é um caso. O autista, por isso que ele é um espectro, porque não é fechado. Cada caso é um caso. Cada criança é diferente da outra. Podem ser 2 nível 1, 2 nível 2, 2 nível 3, 10 nível 3, nenhuma vai ser igual à outra. Nenhuma. E é por isso que tem todo esse cuidado, que precisa ter todo esse cuidado. Então, é realmente importante você ter pontuado a questão do profissional, sim, Marcelo. Isso, e aí, quando a gente fala em fé, tem muita coisa para resolver agora. Então, Exatamente. se eu deixo, não desmerecendo a psicanálise, pelo contrário, eu gosto bastante da psicanálise. Também gosto. Todas elas trazem uma contribuição para a nossa vida, Sim. Mas vamos pensar hoje, Marcelo, no dia 14, né? Sim. Dia 14, eu entrei no meltdown, eu estou em hiperfoco, eu estou com problemas com a minha esposa, de hiperfoco. Se eu olhar para trás, se não olhar para agora, eu vou ter mais problemas também. Então, ótimo, se a gente consegue, eu acho que não consegue dar conta da atualidade, eu até posso retroagir, ver os meus traumas de infância, né? Mas eu acredito que a demanda que o TEA traz, ela é uma demanda urgente, ela é uma demanda para agora, pode esperar pro mês que vem, entendeu? Então a gente precisa o profissional precisa estar ali. Olha, eu tenho um rapaz que eu estou atendendo, e ele tem 35 anos, e ele tem muito hiperfoco. E o pai dele chegou e disse, olha, ele está muito hiperfoco. Eu disse, olha, você sabe por que ele está muito hiperfoco? Porque ele está tentando se regular. Ou seja, a gente está em tensão. O pai que chegou julgando, agora ele já está indo. Que isso é por conta do sistema sensorial dele, isso é por conta de todos os fatores que vão fazer potencial regular. Então, veja a importância do profissional estar preparado para o TEA. Eu já escutei muito durante minha vida sobre os hiperfocos, sobre os hábitos alimentares, psicólogos, dizer assim, você também não se esforça. Tá entendendo? Eu já escutei, né? Eu já escutei, inclusive, psicoterapeuta da minha esposa, algo sobre isso. Mas você não se esforça. E a resposta está como você colocou. Treino de habilidades sociais, que eu faço psicólogo, psicoeducação. Ontem eu escrevi até uma coisa que eu estou um pouco... minha rotina quebrada, e eu escrevi, inclusive, uma carta para ela, destrinchando os critérios diagnósticos do TEA, explicando para ela, inclusive, decidi até que essa carta vai ser um capítulo do meu livro, que eu estou escrevendo. Mas olha como é importante. Mas assim, eu, Marcelo, já tenho ouvido TEA, 9 anos especialista em TEA. E eu ainda encontro dificuldades, porque fica muito difícil para ela entender, nossa, mas como tem que ser assim, entendeu? Então, os profissionais têm um grande papel. Por isso que eu digo, se você, não importa se é psicólogo, se é psicopedagogo, seja quem for, tá? Se você não conhece o transtorno do espectro autista, ou você vai pegar uma supervisão para dar conta do caso, ou então passa para frente, é mais digno, do que estar segurando aquele paciente para ganhar consultas, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, encaminha, né? Porque eu acho que é muito mais ético isso, encaminha. Às vezes a pessoa também começa a aprender, mas não dá para você fazer do teu paciente um mecanismo de alguém que vai aprender, certo? Então, a pessoa começa a aprender, começa a estudar junto, atendendo aquele caso, mas não vai dar tempo dela aprender
e atender aquele paciente ao mesmo tempo. Então, o ideal é que ela encaminhe esse paciente e tenha um tempo de aprendizagem para depois atender outras pessoas que tenham esse diagnóstico. Eu acho que isso é muito mais ético, né? E aí, Do que ficar empurrando a barriga pelo ganho. você está falando aqui, humildade do profissional e reconhecer suas próprias limitações. Isso é fundamental. Mari, você conhece Bruna Portolese, uma das maiores psicólogas do Brasil. Eu não sei se você conhece ela. Joana Portolese, quando eu falei sobre as questões sensoriais, ela pediu um mês tentando contato com as editoras para poder fazer uma avaliação sobre as autoridades de forma adaptada. E ela foi no sábado de manhã me mandou um áudio e disse: Marcelo, eu não quero fazer essa avaliação, porque eu não me sinto tecnicamente capaz para isso. Então, ela me indicou a missa, a sociedade de vá atrás da missa, que eles vão conseguir avaliar de outras formas. Então, se eu tiver no visto que eu estou aqui hoje, na minha história de vida, na clínica não confere. E aí, quando faz o API rápido, enquanto a média faz de 30% a 50%, eu fiz 77%, com todas as questões sensoriais. Então, veja como ela foi ética, né? Em dizer, eu não quero pegar esse caso, porque de repente eu não estou conseguindo fazer essas adaptações. E fazer uma avaliação que não vai ser fidedigna realmente com a sua capacidade. Ou seja, ela não pensou no valor da avaliação psicológica. Ela pensou em mim. E que ela naquele momento, conhecimento técnico para fazer essa avaliação. Sim, isso é muito importante. Ter essa consciência. Cada profissional tem a sua limitação. Porque, afinal de contas, quando a gente se forma, a gente escolhe uma área de atuação. Então, cada profissional vai ter a sua limitação de conhecimentos. E se não conhece aquela área, se não consegue realmente dar conta de uma avaliação, está dentro mesmo da ética encaminhar para que outro profissional continue, dê continuidade e conclua, né, essa avaliação. Foi uma postura bem ética dela, sim, Marcelo. Isso, então, Mari, acho que nós já estamos com o tempo, já estourando. Sim. Mas aí eu queria deixar aí para você fazer as considerações finais, tá bom? Sim. Então, eu acredito assim que nosso fechamento hoje, todas as questões que nós trouxemos, Marcelo, ela trouxe a questão desde as dificuldades da família lidar com o diagnóstico, desde as dificuldades da família compreender o que é o autismo ou o que é uma birra, e isso é muito importante que as famílias compreendam, desde as dificuldades que um autista adulto enfrenta e se depara de ser compreendido na sua totalidade, nas suas crises adaptativas, seja hiperfoco, meltdown, dentro de casa, que é onde vai aparecer mais essas manifestações. E por quê? Né? Eu sempre gosto de colocar assim, por que dentro de casa, com a família e com quem a gente ama, é que aparecem mais as crises, é que aparecem mais essas dificuldades sensoriais. Porque a casa, o teu ambiente, a tua família é o teu refúgio. E é onde você se sente seguro para ser quem realmente você é. Então, o autista, ele pensa da mesma forma que todas as outras pessoas. Então, se na casa é o ambiente que ele vai se sentir seguro, que ele vai poder ser livre para ser quem realmente ele é, então é exatamente lá que ele vai demonstrar o que ele passou, o que ele sentiu durante o dia todo. Então, o dia todo ele teve vontade de mexer as mãos. Mas ele não podia porque ele estava fazendo outra coisa, estava trabalhando, tinha que segurar, tinha que mascarar, né? Tinha que usar o masking. Então, quando ele chegar em casa, ele vai mexer as mãos, a estereotipia apareceu. Quando o dia todo ele ficou pensando que, nossa, aquele videogame vai me ajudar a me reorganizar emocionalmente, é o meu hiperfoco, não, né? Quando chegar em casa, ele vai sentar na frente do videogame, vai jogar, às vezes até antes de comer, até antes de tomar água. Então, isso é a questão, né? Por que eles manifestam mais
essas questões de crises, de alteração sensorial, meltdown, hiperfoco em casa, justamente porque a família e porque o ambiente da casa é onde eles vão se sentir mais seguros. E isso acontece com crianças também, não só com os adultos ou adolescentes, ok? Outra coisa também que a gente falou, que a gente mencionou, é sobre as questões profissionais, que muitas vezes os adultos ou os adolescentes procuram profissionais, as crianças também, né, representadas por suas mães, e o profissional não está devidamente preparado para atender aquela criança com autismo, não consegue lidar com aquelas questões ou não consegue também concluir a avaliação neuropsicológica. E nesse caso é muito mais importante, muito mais interessante que se encaminhe isso, esse caso, que seja encaminhado do que tente dar conta empurrando o caso com a barriga. Ou que se façam julgamentos, quando na verdade o autista ele precisa de um acolhimento, de uma compreensão e de uma sensibilização familiar. Muitas vezes aquilo que o autista tem e que é compreendido como uma falta de vontade, como uma falta de foco, como uma falta de tentativas de melhorar, é justamente a limitação que ele tem, é justamente o que precisa ser tratado, mas que não vai melhorar num passe de mágica. Não é assim, estalar o dedo e melhorou. Então, leva um tempo, tem um tempo esse caminho do treino das habilidades sociais. E é por isso que eu gosto desse termo, eu chamo a família, faço ali uma questão da psicoeducação e sensibilizo cada um. Esse é o movimento interessante para que um profissional faça, seja ele da psicopedagogia, da psicologia, da terapia ocupacional, fono, seja qual profissional esteja atendendo o autista naquele momento. Quando o profissional percebe que é uma limitação, ele precisa chamar a pessoa de apoio, chamar a mãe, a avó, a tia, a esposa, marido, para que compreenda que é uma limitação, que não é uma falta de vontade. Então eu acho que todas essas coisas nós falamos, não é verdade, Marcelo? Não sei, me lembre, me ajude se eu esqueci algo, por favor. O fechamento está maravilhoso. Mary, eu queria só aproveitar, falar para o pessoal aqui que eu lancei um curso, tá bom? O nome do curso é Transtorno do Espectro Autista, a teoria, né, numa visão de dentro do espectro. Esse curso vai ser para qualquer pessoa, qualquer profissional, psicólogo, médico, psicopedagogo, pais também, cuidadores, professores, tá? E eu vou trazer uma linguagem bem fácil os critérios diagnósticos, né, do DSM-5. Porque apesar de estarem muito claros, muitas vezes ainda as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender algum desses subcritérios, né? Então eu vou trazer de uma forma dentro da realidade. É assim que a gente sofre, é assim que a gente é julgado, é assim que a gente é entendido. E os prejuízos são esses. Na casa, na escola, na sociedade, e prejuízos na gente mesmo. Então, é um curso de suma importância e um curso muito barato, vai custar R$60. Se vocês quiserem, vocês podem se inscrever na bio do meu Instagram. E ele será dia 2 de março, que é um sábado, das 13 às 18, online pela plataforma do Zoom, tá bom? Então, é um curso aí que você não pode perder, porque é justamente a teoria numa visão de dentro do espectro. Você vai ver como é isso no dia a dia, inclusive aprender a identificar, né? Eu sempre falo que todos os profissionais, também o professor, ele precisa estar treinado. Se a gente, por quê? Eu passo 50 horas no ano com uma criança no consultório, o professor passa 800 horas, né? Então a gente precisa estar treinando as pessoas e ele vai ser um curso aberto para todos os profissionais, médicos, psicólogos, né? Então, se você conhece alguém que precisa realmente se aprofundar sobre o tema, se vocês puderem estar aí divulgando, tá bom? E o link está na minha bio. Tá joia, Marcelo. E parabéns pelo curso, viu? Eu escrevi um livro que eu ainda não coloquei disponível, mas eu vou tentar colocar ele hoje ainda na Hotmart. E ele é um livro sobre manejo do autista
e também de outros neurodivergentes em ambientes diversos, seja em casa, escola, entre outros ambientes. Então, ele é um livro que ele fala sobre essa questão do manejo, de que forma a mãe, o pai, os responsáveis vão adaptar essa criança neurodivergente nesses ambientes. Então, é para que os responsáveis também servem para professores, para todas as áreas, para psicólogos, pedagogos e outros profissionais da área aprenderem a como lidar, qual o manejo adequado na hora de uma crise, na hora de um shutdown, ou em qualquer um desses momentos que é desafiador, seja para a família ou para o profissional, né? Em todos os ambientes de convivência. É bem interessante, eu vou deixar disponível ali no link do meu perfil do Instagram, e ele também não vai estar caro não, tá? Vai estar com um preço de lançamento bem legal, e ele está bem interessante. Interessante. Interessante, Pois, Mari, eu queria te agradecer mais uma vez, tá? A sua participação foi grandiosa, certo? E a gente só tem realmente a lhe agradecer. Gratidão, Marcelo. Também agradeço muito pelo convite e fico à disposição para outras lives, para que a gente discuta também esse assunto mais vezes, ou outros assuntos. Acredito que é muito importante que a gente fale sobre essa questão da emoção, da saúde emocional dos familiares e até mesmo dos autistas. Hoje nós também falamos da saúde emocional do autista jovem, adulto, e isso também é importante, porque não se fala muito disso. Não se fala muito do autista adulto, do autista adolescente, e autista cresce. E existem autistas adultos, e nós precisamos lidar com todos eles. Então, eu acho isso muito importante. Também não se fala muito na questão da saúde emocional da família, o que é de suma importância para que o autista esteja bem, que a sua família também esteja bem. Então, muito obrigada. Esse tema é enriquecedor mesmo, Marcelo, e a gente precisa continuar a conversar sobre ele. Fico à disposição para que a gente agende mais lives como essa. Perfeito. Muito obrigado, Maria. Também fica à disposição. Com certeza vai se contar mais vezes. Pois um grande abraço. Com certeza. Boa noite, tá? Vou encerrar aqui. Um abraço. Vamos compartilhar a live aí, pessoal. Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau.